Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor. Podem tomar seus assentos. Muito obrigado, a gentileza. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Pastor Vanderlei, eu me sinto até constrangido por essa apresentação. Vou ter que treinar para receber o senhor lá desse jeito. Pastor Fernando é um grande amigo, já de longas datas. Eu e ele ficamos do mesmo tamanho quando chegou uma certa época, mas a gente continuamos amigos, né? Deus abençoe o pastor Fernando, um prazer em vê-lo. Fico feliz de rever aqui alguns obreiros, que me lembro a face, né, dos obreiros. Prazer estar com vocês. Nosso irmão Jaconias, junto com a sua esposa, que faz esse lindo trabalho aqui. Deus abençoe a vida do casal. Pastor Isaías, que me acompanha, eu conheço o pastor Isaías, eu tinha 10 anos de idade, irmãos, que eu conheço o pastor Isaías. E do jeito que ele canta, ele prega, viu, pastor Vanderlei? Do jeito que canta, prega, é completo. Canta, prega, toca. Isso é uma benção, é uma benção. Está congregando conosco. Pastor Isaías pastoreou a igreja há quase 40 anos. Quase 40 anos. E agora, Deus tocou no coração dele para ajudar esse jovem pastor. Precisa muito de auxílio. Ele está lá nos ajudando. Meus amados, hoje o tema dos irmãos fala sobre o princípio da família e o propósito. E poucas vezes eu trago estudos tematizados da forma que quero compartilhar com os nossos irmãos hoje aqui, dentro desse assunto família. Eu gostaria que, assentado como você está, você abrisse o primeiro livro da Bíblia Sagrada. E eu quero hoje me ater a esse tema, porém falando dos erros cometidos pelo primeiro casal da Bíblia Sagrada. E eu vim refletindo bastante durante esta semana passada e esta semana, com o coração pautado em hoje ir bem devagar nesse estudo bíblico, para que a gente analise algumas coisas que são de extrema importância no texto em que nós iremos ler e em alguns outros textos que acompanharão o nosso culto de ensinamento. Nada que os irmãos não saibam, mas iremos relembrar aqui algumas coisas que são de extrema importância para uma vida familiar estruturada. Nós aprendemos muito com os erros que acontecem com o primeiro casal da Bíblia Sagrada. Existem erros que acontecem aqui, que ecoam pelos longos anos, chegaram até nós, continuam acontecendo. Muitas famílias são destruídas por esses erros que aconteceram desde a primeira família estabelecida pelo nosso Deus na terra. Livro do Gênesis, capítulo de número 2. Vá para o versículo de número 18. Texto bíblico conhecidíssimo dos nossos irmãos. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo de número 18. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura comigo e não fechasse a sua Bíblia e continuasse com a Bíblia aberta aí, para que possamos ir juntos analisando questões bíblicas que são de importância para a nossa vida familiar. A Bíblia diz assim no versículo 18 a seguir de Gênesis capítulo 2. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea, para que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou e toda alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão.
E disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma carne. Ambos estavam despidos, ou ambos, em outras traduções, estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém. Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela leitura que você fez junto comigo, acompanhando o texto bíblico. Repito aos irmãos, hoje quero ir bem devagar dentro desse texto bíblico, porque aqui nós iremos compartilhar com os nossos amados os erros desse primeiro casal, que às vezes ao ler o texto bíblico podemos até pensar, não existem erros nesse primeiro casamento. Eu não me refiro ao ato do casamento, mas eu me refiro à convivência de Adão e Eva. É interessante no texto bíblico que nós temos aqui a célula máter de toda a humanidade, começando por Adão e Eva. É o propósito, o projeto familiar de Deus que é lançado bases aqui nos dias da criação, precisamente no sexto dia. A ideia que nós temos de sexto dia não pode ser a ideia de um dia de 24 horas, porque tanto o homem quanto a mulher foram feitos no sexto dia. Vou repetir isso aqui, vou bem devagar, um culto de ensino. Tanto o homem quanto a mulher foram feitos no sexto dia. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você verá o que Deus vai planejando e projetando enquanto Ele está criando, formando durante todos os dias. Por exemplo, quando você abre a Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26, onde o escritor traz um resumo no primeiro capítulo da criação, e já no capítulo 2 ele vai trazer um pouco mais detalhado sobre alguns dias da criação. Mas Gênesis 1, capítulo de número 1, versículo de número 26, a Bíblia diz: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. A ideia que às vezes muitos criam é que Deus criou o homem no sexto dia e a mulher em um outro dia diferente. Mas a verdade é que quando eu leio a Bíblia, eu entendo que os dias da criação não são dias de 24 horas, e eu já vou explicar por quê. O que nos faz compreender a noite é quando escurece. Nós olhamos para o céu e vemos estrelas, e vemos a lua. O que nos faz compreender o que é dia, quando vemos o sol. E em que dia Deus fez sol e lua? No quarto. Se eu for considerar dia de 24 horas, Deus, Ele cria sol e lua no quarto dia. Então os dias da criação são dias que a nossa mente não consegue compreender. Tanto o homem quanto a mulher foram criados no sexto dia, e o sexto dia aqui não é dia de 24 horas. Porque quando a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea, os criou, é uma referência a este sexto dia. E nós não conseguimos aqui dizer, porque a Bíblia não traz uma ideia de como seriam esses dias. Embora
nós temos um texto bíblico que diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mas os dias da criação não são dias de 24 horas, como temos a ideia. Então Deus, ele vai criar o homem, vai criar a mulher. Mas a priori, Deus cria o homem, estabelece o homem para cuidar do seu jardim. Quando Deus cria a mulher, o homem está acostumado a acordar todos os dias só. O homem está acostumado a fazer as suas tarefas sozinho. Quando Deus vai criar a mulher, o homem já havia colocado nome nos animais. O QI do ser humano no Éden era ultra, mega avançado. Adão não tem nenhum tablet, Adão não tem nenhum computador. Onde é que Adão grava o nome dos animais? Na sua memória. Adão olha e diz, isso aqui vai ser camelo. E ele não esquece. Ele nomeia os pássaros. Ele nomeia os animais que estão à sua vista. E ele vai guardando isso tudo na memória. Tudo isso com conteúdo intelectual de um homem do qual vivia uma vida perfeita e sem pecado. É o pecado que traz a degeneração da própria inteligência humana. Ou, para ficar bem mais esclarecido, o pecado nos emburreceu. Posso dizer desta forma. Porque Adão tem uma inteligência, no princípio, fora do comum. É um homem num estágio de criação de Deus sem o pecado. Então o homem, quando Deus o cria, Deus o coloca para cuidar do jardim. E quando você estuda essa expressão que Deus colocou o homem, livro do Gênesis capítulo 2, versículo 15, preciso fazer essa introdução para a gente chegar no casal. Diz assim, e tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar. Quando você pega a origem hebraica da palavra lavrar, você vai encontrar algumas coisas muito interessantes nessa expressão, lavrar a terra. Em algumas traduções diz cuidar da terra. E quando você vai analisar essa expressão lavrar, algumas outras traduções como a NVI traz cultivar a terra. No original hebraico, essa expressão tem algumas definições. No Antigo Testamento, essa expressão lavrar a terra tem algumas definições. Algumas delas é exatamente trabalhar, servir, cultivar. E uma das definições é realizar atos de adoração. Uma das expressões do significado lavrar é adoração ou realização de atos de adoração. E eu vou te explicar por que é que isso faz sentido. Quem é que planta um jardim no Éden? O homem ou Deus? Foi Deus. É a Bíblia quem diz isto. Olha o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 8. A Bíblia diz assim, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Não é o homem que planta o jardim. Não é o homem que semeou sementes. E eu vou provar na Bíblia. A Bíblia diz no versículo de número 9, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável. Olha o que o livro do Gênesis está me ensinando. Que Deus, nos tempos da criação, Ele planta um jardim no Éden. Quando Deus coloca o homem no Éden, já tinha frutas, já tinha plantação. A Bíblia diz, quando a Bíblia diz assim, olha o que diz o texto sagrado. Quando você lê o versículo de número 4, versículo de número 5, versículo 5 do capítulo 2. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava.
porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Deus já faz um projeto que para que as árvores crescessem ou para que o jardim existisse, Deus queria que lá tivesse um homem para lavrar a terra. E se eu usar a expressão que lavrar a terra, no original, em dos sentidos, é realizar atos de adoração. Eu entendo que Deus coloca o homem em um jardim pronto. Deus coloca o homem em um jardim com frutas. Deus coloca um homem em um jardim perfeito, não para que o homem plantasse alguma árvore, mas para que o homem, com tudo o que o próprio Deus plantou, só fizesse uma única coisa. O que é? Atos de adoração ao Deus dos céus. E eu não estou inventando isso, porque quando você pega o livro do Gênesis, você verá que Deus coloca Adão em um jardim perfeito, não falta nada. Ele não tem que capinar, não tem espinhos, não tem abrolhos. Isto é consequência do pecado ou da desobediência de Adão. Então, quando Deus coloca Adão no Éden ou no jardim do Éden, diz o texto sagrado, vou repetir o versículo 8: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Quem plantou foi Deus. Quem fez as árvores crescerem? Deus. E Deus fez brotar da terra toda árvore agradável. Depois que Deus faz brotar toda árvore, depois que Deus faz crescer todas as árvores do jardim, depois que o jardim está pronto, versículo 5, o Senhor tomou o homem e o pôs no Éden para lavrar e guardar. E aqui nós entendemos duas coisas pela qual o homem é estabelecido no princípio de Deus no Éden. Primeiro, lavrar. O que é? Fazer atos de adoração. Depois, guardar, manutenção daquilo que Deus criou. A ideia que nós temos é que quando Deus coloca Adão no Éden, Adão começa a capinar e plantar. Não é isso que a Bíblia diz. Está tudo pronto. O que ele tem que fazer? Eu faço questão de repetir mais uma vez: só adorar a Deus. O princípio que começa a surgir no homem é um princípio que a família levaria no Éden. Para qual propósito Deus coloca o homem e a mulher no Éden? Para que eles praticassem atos de adoração ao Deus dos céus e que eles cuidassem, preservando esses atos de adoração a Ele. É isso que nós entendemos. E hoje eu disse aos irmãos que ia mais devagar, porque eu quero trazer aos irmãos um estudo bíblico completamente centrado teologicamente nos versículos do livro do Gênesis. O propósito pelo qual o homem está estabelecido no jardim do Éden é para que ele usasse todos os recursos do Éden com uma finalidade. Qual, pastor? Adorar a Deus. E isso aconteceria com a família. Quando eles olhassem para uma árvore de alimento, vamos adorar a Deus por esta árvore de alimentação. Quando a família encontrasse uma água correndo, vamos adorar a Deus por estas águas que estão correndo no jardim. Ou seja, o propósito de Deus no Éden era que a família estabelecesse duas coisas importantes que estão estabelecidas para Adão: adorar a Deus no jardim e guardar o jardim, preservando e fazendo a manutenção daquilo que Deus havia criado para que o homem continuasse adorando. Isso aqui são propósitos claros, bem específicos que o homem recebe de Deus. Deus vê que o homem está no jardim, e aqui eu não sei quanto tempo, porque a Bíblia diz que Deus vai criar ou formar a mulher, mas Deus vai formar a mulher depois que Adão nomeou
os animais. Se não, vejamos o que diz a Bíblia. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo de número 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo um animal do campo e todas as aves do céu, os trouxe a Adão. Todo animal do campo e toda ave dos céus, não sabemos aqui se o escritor está usando uma parte por um todo, ou se de fato é todo mesmo. Se Adão fora nomear todos os animais do campo e todas as aves dos céus, eu vou entender que o sexto dia da criação é um sexto dia que passaram-se no nosso conceito uma extensividade que não dá para imaginar. Imagine Adão colocando nome nos passarinhos, e aí tem gente que conhece um monte: trinca-ferro, rolinha, pardal, e por aí vai, irmão. E por aí vai. Imagina os animais terrestres: cachorro, gato, lagartixa, boi, vaca. E aí eu vejo a sabedoria de Deus. Deus coloca o homem sozinho para nomear os animais. E eu perguntei a Deus por quê. Você quer saber o porquê? Diga por quê. Porque se Eva fosse ajudar Adão a nomear os animais, ia ser o primeiro divórcio da Bíblia. Isso aqui é cavalo. A mulher: não parece cavalo. E o dia que eu descobri isso, eu fui falar com a minha esposa. Eu falei: meu bem, eu descobri por que Deus colocou Adão para nomear os animais sozinho. Eu todo feliz, irmão. Eu falei: agora a minha esposa vai ficar surpreendida. Ela: por quê? Quando eu falei com ela, ela olhou para mim e falou assim: é por isso que tem muito animal com nome esquisito. Se a mulher tivesse ajudado, as coisas teriam ficado muito melhor. Aí eu calei a minha boca, fiquei quieto. Aliás, poderia ter ficado quieto desde o princípio, né? Então observe que Deus coloca o homem sozinho. Princípio da autoridade estabelecida na família. Deus coloca o homem para que o homem pudesse coordenar a nomeação. E repito aqui, a inteligência do homem, num alto QI, ele vai nomeando. Depois que ele nomeou todos os animais, vamos acompanhar na Bíblia, sem fugir do texto, sem forçar o texto. Diz a Bíblia que tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isto foi o seu nome. Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem, observe que no texto não diz que Adão deu nome aos animais da água. Adão vai nomear dos céus e animais do campo. Aí diz o texto bíblico que depois que ele nomeou, Deus olha do céu para a terra, e a única coisa que Deus viu que não era bom nos dias da criação era que o homem estivesse sozinho. E Deus resolve fazer a mulher. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a até Adão. Quando Adão ele encontra-se com uma mulher, diz o texto que o próprio Deus traz a mulher para Adão. Versículo de número 23. E disse Adão: esta é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E aqui eu começo a falar sobre três coisas importantes para o surgimento de uma família. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. As palavras que Adão diz, que pai e mãe Adão deixou para se unir a Eva, se Adão não teve mãe. Os princípios de Deus para a família estão intrinsecamente dentro de Adão. Adão tem a ciência, a inteligência do projeto estabelecido por Deus. Quando Adão diz, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, ele está estabelecendo o que aconteceria para o surgimento da família. Ele não deixou mãe, mas ele está lançando os marcos para o surgimento, para a formação de uma família e para a extensividade dela. Aqui existem três coisas importantíssimas. Primeiro, deixar.
Tem muito casal, tem muita gente que se casa e o cordão umbilical continua ligado. Todo final de semana tem que ir na casa do pai. Todo dia tem que almoçar na casa da mamãe. Irmão, deixará. O princípio que Adão demonstra é que a formação de uma família, e eu não estou dizendo que os vínculos entre pai e mãe são quebrados, mas uma família, ao ser estabelecida, precisa entender isso. E quantos casais que eu já atendi, que a parte dos problemas é que todos os dias ele ou ela tem que passar na casa do papai e da mamãe. Cordão umbilical extensivo ainda à família pela qual saiu. Uma das coisas que Adão deixa claro é que esse desvínculo precisa acontecer. Deixará o varão seu pai e sua mãe. A expressão apegar-se-á é fixar, grudar. Essa expressão é uma expressão de tradução hebraica. E ela significa aquilo que se junta e não tem como separar. Ou seja, é como se você pegasse duas folhas de papel e colasse uma na outra. Se você tentar separar depois que a cola secou, vai danificar ambos os lados da folha. Essa expressão unir-se, apegar-se, tem esta ideia. O propósito pelo qual Adão, ele deixa lançando estas palavras, deixar, apegar-se, é quando o homem, apegando-se à sua mulher, estão firmemente ligados. Idealmente falando, marido e mulher devem se amar, permanecer juntos e serem fiéis um ao outro. Quando esta união não existe, eles vão ter um casamento vazio. Você já viu aquele casal que eles estão casados, mas tudo é separado? É meu salário, é meu dinheiro. E é engraçado quando sai de casa, o marido vai do lado de lá da via e a mulher vem do lado de cá, e geralmente ela vai com as crianças. Apegar-se aqui é estar juntos, não deixar, não largar, é estar compactuando. Não é meu salário, é nosso. E olha o que Adão vai demonstrando nesse versículo 24, quando ele chega na parte, serão ambos uma só carne. Ambos uma só carne envolve vida sexual, mas muito mais além do que aspecto físico. São duas pessoas que compartilham tudo o que têm, não apenas corpos, não apenas bens materiais, mas pensamentos, sentimentos, alegrias, tristezas, esperanças, temores, sucessos e fracasso. Isso não quer dizer que o homem não terá sua personalidade e sua mulher deixará também sua personalidade. Mas isso quer dizer que ambos com suas personalidades, ambos com seus temperamentos, viverão uma identidade mantida nesse relacionamento como uma só carne. Para ser bom para mim, tem que ser bom para o meu marido. Para ser bom para o meu marido, tem que ser bom para a esposa. E assim vai, vice-versa. Essas três coisas precisam estarem inseridas num relacionamento, na formação de um casamento. O deixar, o unir-se e o tornar-se uma só carne. Agora preste atenção, nós estamos aqui fazendo a introdução para falar dos erros. Olha o que Adão diz: o padrão de homem e mulher será esse: deixará, apegar-se-á ou se unirá, e tornar-se-á ou tornar-se-ão uma só carne. Muito bonito o que Adão diz. Só que o que Adão diz não é o que Adão viveu. E eu vou provar na Bíblia. Quando você lê a Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 3. Vai comigo, Gênesis capítulo 3.
Gênesis capítulo de número 3, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha formado. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Quando a gente começa a ler esse texto, nesse texto aqui existe um problema. Não um problema da Bíblia, mas um problema da situação. E qual é o problema da situação? Onde está Adão? Adão não havia dito, versículos antes, apegar-se-á a sua mulher? Cadê Adão? Por que Eva está sozinha? É Adão que estabeleceu. O homem, e hoje vai apertar muito para os homens, o homem apegar-se-á a sua mulher. Quem estava mais acostumado com o jardim, Adão ou Eva? Quem conhecia mais o jardim, Adão ou Eva? E eu pergunto para vocês, vocês acham que Adão estava ocioso? Será que Adão estava fazendo o que, irmãos? Eu não tenho dúvidas que Adão estava fazendo o que Deus havia mandado. Cuide, guarde, adore a Deus por meio das coisas que eu criei. E aqui existe um grande problema. Quando um dos cônjuges estão tão envolvidos em alguma coisa que esqueceu do parceiro, da companheira ou do companheiro. Não, pastor, mas eu estou tirando um tempo aí, eu quase não estou tendo tempo para o meu marido, porque eu estou trabalhando em algo para ajudar na família. Não, pastor, eu não estou tendo tempo para minha esposa, porque eu estou fazendo algo para investir na minha própria família. Nenhum investimento ou crescimento valerá a pena se você perder a pessoa que Deus colocou do seu lado. Adão poderia estar adorando a Deus em qualquer lugar do jardim, mas ele começa com um problema da sua omissão. Havia deixado a mulher que ele disse que o homem se apegaria a ela. E a expressão de Adão, apegar-se, esteja junto, do lado, não deixe, não largue por nada. E onde é que está Adão no capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5? Onde é que ele está? Adão tem dias de vida na frente da mulher. Sim ou não? Está acostumado a levantar-se pela manhã. Adão está acostumado a ir trabalhar, ou a ir lavrar a terra, no conceito de adorar a Deus, ou também de cuidar, como queiram. Só que agora Adão não tem que fazer isso sozinho. Quando a Bíblia diz no Novo Testamento que quem pecou não foi a mulher, quem errou foi Adão, foi isso que me trouxe algo que inculcou a mente para que eu estudasse por qual motivo no Novo Testamento diz isso. Se nós encontramos a mulher conversando com a serpente, mas escute, tudo o que a mulher sabe sobre o Éden, ela aprendeu de quem? De Adão. Tudo o que Adão sabe sobre o Éden, ele aprendeu de Deus. E eu vou mostrar na Bíblia. Quando você abre a Bíblia, por favor, abra a Bíblia comigo. Quando você abre a Bíblia e você vai ler a Bíblia Sagrada, e você verá o Deus dos céus conversando com o homem Adão. Olha o que diz, Gênesis capítulo 2, versículo 16. Gênesis 2, 15 e 16. Vamos repetir o texto que já li. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livre. Deus ordenou para o homem e não para a mulher. Quem tinha que ensinar isso para a mulher? Adão. Quem tinha que ensinar sobre as coisas do jardim para a mulher? Adão.
No dia em que Eva, no capítulo 3, se encontra com a serpente, Adão foi omisso. Por quê? Porque Adão tinha que estar levando Eva para onde ele ia, para mostrar todas as coisas do jardim para ela. Só que Adão está acostumado. Ele nomeou os animais sozinhos. Adão está desprezando um princípio que Deus criou para que ele tivesse uma ajudadora idônea. No Gênesis capítulo 3, é uma prova cabal que falta uma comunicação. E aqui eu gostaria de trazer como um dos primeiros erros desse primeiro casal, a falha de comunicação. E o que é comunicação? Comunicação envolve o envio e o recebimento de mensagens. A comunicação pode ser verbal e não verbal. A verbal é aquela que você produz com o som que sai da sua boca. E a não verbal, através de gestos, olhares, expressões faciais, palavras escritas num papel, imagens na tela de um quadro, de um computador, ações presentes ou até silêncio. Você já viu alguém dizer que ama e agride? Não tem como associar uma comunicação de amor sem que a atitude acompanhe. Adão, ele faz uma comunicação verbal: deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, serão ambos uma só carne. Mas na prática, Adão não faz. Cônjuges que são omissos nas suas funções, maridos que são omissos. Eu amo a minha família, mas nunca está presente com ela em datas especiais. Não, eu amo os meus filhos, mas nunca estão com os filhos nos dias de aniversário. Eu amo a minha esposa, eu amo o meu marido, mas só quer ficar longe, não anda junto, nunca estão perto, nunca passeiam junto, nunca estão juntos ou nunca trocam palavras que são demonstradas com carícias. Eu não posso ter uma conexão comunicativa verbal se a não verbal não acompanhar. O que eu digo, eu devo praticar. O que eu falo, eu devo fazer. E um dos primeiros erros que acontece nesse casal é uma falha de comunicação. Nesse capítulo 3 é bem provável que Adão estivesse cuidando do jardim de Deus, adorando a Deus. E aí eu não sei se disse aqui aos irmãos, mas eu me lembro que alguns anos atrás veio uma palavra ao meu coração que me destruiu. Eu já pastoreando já há alguns anos, vou completar 20 anos de ministério pastoral no ano que vem. E eu já estava ali há cerca de quase 10 anos pastoreando. E quando eu estou chegando em casa junto com o diácono da igreja, o diácono, ele me abraçou e falou assim: pastor, eu falei para minha esposa, palavras dele, irmão, eu falei para minha esposa que a gente tem uma admiração pelo senhor. O senhor trabalha tanto na igreja, o senhor está todo dia, o senhor trabalha tanto na igreja, o senhor não tem nem tempo para a sua família, pastor. Eu falei para minha esposa, pastor, é uma bênção. Quando ele foi embora, que eu entrei no portão da minha casa, eu entrei com aquela frase: o senhor não tem nem tempo para a sua família, o senhor não tem nem tempo para os seus filhos e nem para a sua esposa. E aí eu disse: opa, alguma coisa eu estou fazendo de errado. Ou aquela expressão: alguma coisa de errado não está certo. Porque às vezes, se nós não tivermos cuidado, nos envolvemos tanto até com as coisas de Deus, que deixamos Eva vagando por aí. Às vezes nos envolvemos tanto com as coisas da igreja e abandonamos os nossos filhos e acabam ficando jogados. E a gente precisa ter um equilíbrio nisto aqui. Precisamos ter um equilíbrio nisto aqui. E um dos primeiros erros que acontece com Adão e Eva é uma falha de comunicação. Guarde isso, irmãos.
nenhum sucesso financeiro vai compensar a destruição da sua família ou a destruição do seu casamento. Se é para crescer, cresça junto. Se é para sofrer, sofra junto. Se é para chorar, chore junto. Se é para sorrir, sorria junto. Se é para poder estar contente com alguma coisa, que seja junto. Não, pastor. Aí muita gente chega e fala: não, pastor, sabe, nós estamos orando, Deus confirmou, eu vou para os Estados Unidos, vou trabalhar 5 anos, a minha esposa vai ficar aqui e Deus vai abençoar a nossa vida. Deus não tem princípios para abençoar projetos desta forma. E eu falo isso sem medo de errar, irmão, sem medo de errar. A maioria dos casos dá problema. Não vou dizer que é uma regra geral, mas quando Deus cria a primeira família, Deus usa Adão para escrever o esboço disso. Mas Adão não cumpre isso. Já no capítulo 3, a mulher está sozinha. Onde será que Adão estava? Cadê o Adão? Onde é que esse homem está quando Eva está sozinho? Por isso aqui existe uma falha que Adão comete. A mulher deveria estar do seu lado, a mulher deveria estar com ele, mas não é isso que nós vemos no texto bíblico. E aí você vai lendo a história. E nós já vimos muitos teólogos que falam isso. Quando a mulher, ela diz aqui, versículo 3 do capítulo 3: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aí muita gente diz assim: mentira, a mulher acrescentou coisa que Deus não disse. Mas aí eu pergunto: a mulher acrescentou coisa que Deus não disse, ou será que Adão ensinou ela assim? Porque a obrigação de ensinar a mulher tudo sobre o jardim era com Adão. Vocês se lembram, tudo que a mulher sabe sobre o Éden, a mulher aprendeu com Adão. E tudo que Adão sabe sobre o Éden, Adão aprendeu com Deus. Essa responsabilidade, esse rol de responsabilidade, Deus coloca sobre o homem. Quem tinha que perceber que a mulher estava precisando dialogar era Adão. Nós percebemos no texto que quando a serpente começa a conversar com a mulher, ela leva a algo como tudo normal. Casas que não têm diálogo. E hoje, o telefone celular contribui muito para isso. Lá em casa eu disse à minha esposa, nós fizemos um combinado: nossos filhos terão celulares com 15 anos de idade. Quando Júlia fez 15 anos, ela ganhou o celular. Quando Júlia estava com 13 anos, a professora me chamou na escola e disse: pastor, o senhor tem que dar um celular para sua filha. Eu disse: por quê? Porque aqui na escola todo mundo tem. Eu disse para ela: na escola os pais dessas crianças cuidam delas, das crianças da minha casa eu cuido. E eu disse que eles vão ter celular com 15 anos de idade. E assim foi com Júlia. 15 anos ganhou o celular. Danilo, 15 anos vai ganhar um celular. Yasmin, mas pastor, isso não resolve. Se não resolve, pelo menos vai tardar algumas coisas. Porque hoje o que mais temos são pessoas ansiosas e a falha de comunicação por causa do telefone celular. O celular é algo esplêndido, irmão, maravilhoso. Ele aproximou quem estava longe, mas distanciou quem estava perto. Nós temos um casal que está sofrendo com isso no Éden. Eva não deveria estar aqui sozinha. Aliás, a mulher, porque ela ainda não havia recebido o nome. Um outro erro crasso que Adão comete: a Bíblia diz que Adão teve capacidade de dar nome a todos os animais. Quando é que Adão dá um nome para Eva? Você já parou para observar isso? Olha o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 3, versículo 20. E chamou Adão o nome de sua mulher. Até perto de Adão ser expulso do jardim, Eva ainda não tinha nome. Sabe quando é que Adão dá um nome para Eva? Quando Adão está por perder o privilégio de viver no jardim. E tem muita gente, tem muito marido e tem muita mulher que deixa para observar algumas coisas quando estão perto de perder o casamento. Outro erro que acontece nesse casal.
Adão está tão envolvido com muitas coisas que esqueceu de dar um nome para Eva. Chama ela de mulher. A mulher, porque do homem fora tirada. Eva só recebe nome minutos ou tempos antes de serem expulsos do jardim. É como se Adão falasse assim: quer saber de uma coisa? Eu tenho que dar um nome para essa mulher. Vai ser chamada de Eva. Uma coisa que falha nesse primeiro casal é se preocupar com coisas que são importantes. Porque até o capítulo 3, versículo de número 19, ela não tem nome. Ela vem sendo chamada de mulher. Então, além de ter faltado esta comunicação, além de ter faltado esse momento comunicativo, Adão sabe-se lá onde está, quando Eva está conversando com a serpente. A Bíblia diz que ela é enganada pela serpente, e diz o texto sagrado, versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era, primeira coisa, a árvore era, segunda coisa, a árvore era agradável, terceira coisa, desejável para dar entendi. E é uma coisa muito interessante aqui: como é que o diabo tira o homem da presença de Deus, ou a raça humana da presença de Deus? Apresentando aquilo que parecia ser bom, aquilo que parecia ser agradável, e aquilo que era desejável para dar entendimento. Em algumas traduções diz fazer-se completamente sábio, ou seja, alcançar um estágio de perfeição. Como é que Satanás tira Eva do propósito? Fazendo ela perceber ou imaginar que a árvore era boa, a árvore era agradável e desejável para entendimento, ou desejável para dar sabedoria plena, ou desejável para a perfeição. E quando a gente lê isso aqui, a gente começa a entender por que é que Paulo vai escrever Romanos capítulo 12. Se o diabo tira o homem da presença, fazendo o homem desejar aquilo que é bom, agradável e desejável para entendimento ou perfeição, aí Paulo vai escrever em Romanos 12, 2. Quando Paulo vai escrever Romanos 12, 2, nós vamos entender que da mesma forma que o diabo afastou o primeiro casal da presença de Deus, um propósito de Deus é estabelecido, e Paulo revela isso: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, olha aqui, lá atrás, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que é que Paulo diz isso? Porque Paulo bem sabe que os anseios do homem, mesmo quando Eva peca, estão envolvidos nessas três coisas: buscar aquilo que é bom, buscar aquilo que é agradável e buscar aquilo que é perfeito. Só que nós estamos falando de uma família que é completamente perfeita, uma família que está, melhor dizendo, num lugar perfeito, uma família que não lhe falta absolutamente nada. Adão e Eva têm tudo que eles precisavam, mas falham em algumas coisas: a falha da comunicação, a falha da preocupação com coisas importantes. Eva nem nome tinha. Quando a mulher, ela percebe que a árvore aparentemente era boa, agradável e desejável para conhecimento, diz o texto bíblico que ela tomou do seu fruto. Agora presta atenção nessas três coisas. Tomou do seu fruto, versículo 6, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com, isso aqui é pedagógico, e ele comeu com. A ideia que nós temos é que Eva pega do fruto, e Eva come, e ela fala: que negócio gostoso. A ideia que nós temos é que Eva depois leva para Adão e diz: Adão, prova desse negócio aí. Quando a responsabilidade cai sobre o homem, a Bíblia nos faz entender nesse texto bíblico, preste bastante atenção, eu vou ler de forma pausada, versículo de número 5.
Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. Nós temos aqui nessa primeira parte a mulher pegando do fruto na árvore, vírgula, uma menor pausa entre o texto. Aqui podemos entender que a mulher pega do fruto, e diz a Bíblia que ela comeu do fruto, mas o texto não tem ponto final. Diz assim: e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Quando você pega o texto, quem é bom de português sabe o que eu estou dizendo. E aliás, isso é muito de muito fácil compreensão. Ela pega, mas ela vai até Adão. Ela não come escondida de Adão. Por isso que a Bíblia diz que a responsabilidade recai sobre Adão. Adão não come enganado, e Adão não come de forma inconsciente. Ele está consciente do que ele está fazendo. Adão pega, leva até Adão, e essas vírgulas vão demonstrar esses períodos de pausa. A mulher, não tenho dúvidas de que ela se encontra com Adão. E aqui, quando eles se encontram, ela prova e ela dá a Adão, e Adão prova junto com ela. Agora perceba, um casal que falhou neles, nesse momento, lembrar das palavras que Deus havia dito. Se existe uma falência na vida de um casal, de uma família, é quando ela deixa de observar as palavras que Deus deixou estabelecido para ela. Tem muito casamento que está afundando porque deixaram de observar a palavra de Deus. Tem muito casamento que está indo de mal a pior porque as sagradas escrituras não estão sendo colocadas em prática. Outro erro que eles cometem, quando a Bíblia diz que eles erram, e eu vou adiantar que as horas já se foram, diz o texto bíblico que agora eles percebem o que fizeram. A Bíblia diz que eles viram que estavam nus. Adão e Eva cozeram para si folhas de figueira e eles se esconderam. Versículo 10, versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que ordenei para que não comesse? Adão vai jogar a culpa em quem? Em Eva? Vocês acham que Adão que jogou a culpa na mulher? Vamos ler a Bíblia? Então disse Adão: a mulher que o Senhor me deu. Eu vou, irmão, contextualizar e parafrasear aqui, e não vou falar heresia. Você sabe o que Adão está dizendo? O senhor viu o que o senhor arrumou para mim? Aí ó, eu estava muito bem, até o senhor me dar esse negócio aí. Até o senhor colocar esse troço do meu lado. Observe o texto. Adão não joga a culpa em Eva. Adão joga a culpa em outro erro do primeiro casal, se eximindo de suas responsabilidades. Quantas vezes o casal chega para o pastor: a culpa é dessa endemoniada. Aí ela diz: a culpa é desse capeta. Não, a culpa... E aí começa, irmão, jogo de acusações. Outro erro no primeiro casal: ninguém quer assumir a responsabilidade da culpa. Ninguém quer assumir a responsabilidade do erro. Olha o que Adão faz: Senhor, a mulher que tu me deste por companheira, olha o que o Senhor me arrumou. Ela me deu da árvore e eu comi. Aí depois é que ele joga a culpa em Eva. Outro erro do primeiro casal: reconheça que quando você quer achar um culpado na relação, você vai se desgastar. Quando você quer achar um culpado no meio do problema, você vai se desgastar, e esse casamento ou esta família não vai progredir adiante. Eu costumo dizer que quando existe um problema, nós temos que fazer o famoso dar o braço a torcer. Quando a família entende que não deve se procurar o culpado,
deve-se buscar a reconciliação, a paz, a graça e o perdão e a resolução do problema. Adão não responde à pergunta de Deus, ele prefere acusar a Deus e acusar a mulher. E esses erros do primeiro casal são erros que acontecem nas famílias de hoje. As horas já se foram. Eu quero convidar você para ficar de pé. Esses erros são erros crassos que acontecem dentro das casas, das famílias. E hoje eu fui bem pausado aqui nesse texto bíblico para mostrar aos irmãos que eu estou falando de um homem perfeito, que não havia pecado ainda, uma mulher que não havia pecado ainda, mas que de forma sorrateira o diabo os enganou. E quando trata-se dentro da nossa casa, eu quero parar nessa parte aqui onde Adão não assume a culpa, onde Adão não assume o erro. Às vezes a minha casa está sendo destruída porque eu, o sacerdote do lar, abandonei aquilo que Deus colocou sobre mim, a autoridade de conduzir a minha família. Às vezes tem casas sendo destruídas porque a mulher abandonou aquilo que Deus colocou sobre ela, a capacidade de ser uma ajudadora idônea. Da mesma forma, Eva deveria ser a conselheira de Adão. O tema que os irmãos escolheram é o início, o princípio da vida familiar. Mas eu preferi trazer aos irmãos quais foram os erros cometidos no primeiro casal, ou no princípio do surgimento da família. E esses erros acontecem dentro das nossas casas, se nós não observarmos, se nós não nos atermos a isso. Aqui nós temos um problema que se arrasta por toda a humanidade. E agora estamos aqui, famílias que estão sendo destruídas por diversos erros, homens que estão sendo destruídos em seus lares porque perderam a autoridade, mulheres que estão sendo destruídas porque perderam a capacidade que Deus lhes deu por conta do pecado. E assim gerando filhos problemáticos que crescem dentro de um lar completamente desestruturado. Só que a Bíblia Sagrada não termina contando somente esse momento de desgraça na vida de Adão e na vida de Eva. Em meio aos erros desse primeiro casal, a Bíblia diz que Deus se manifesta. E quando Deus se manifesta, Deus vai trazer uma correção, mas vai trazer uma correção acompanhada pela morte de um animal que simbolizava que as famílias não ficariam desprotegidas. Por quê? Porque da mesma forma que um animal teve que derramar sangue, Jesus viria para derramar o seu sangue para as famílias da atualidade. E eu quero encerrar a mensagem de hoje dizendo que os erros do primeiro casal, eles se estenderam pela raça humana sim, mas o protótipo do animal que morreu para cobrir a nudez de Adão e Eva se manifestou na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pastor, meu casamento está indo por água abaixo, mas o Cordeiro que foi morto, ele tem o poder de reverter a situação da tua casa, da tua família, do teu filho que se perdeu. Enquanto mastigamos a história de Adão e Eva, Deus me traz para esta conclusão. Qual é a conclusão? Tem sangue envolvido na história do primeiro casal para restaurá-los, e tem sangue envolvido também para as demais famílias, que é o sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Portanto, eu gostaria, isso, meu filho, me ajuda, que você segurasse a mão desse crente que está do seu lado, ou se a sua família estiver aqui hoje, vai para perto da sua família e diga para ele: eu sei que alguns erros estão acontecendo na nossa casa, mas tem sangue envolvido na nossa história. Tem sangue envolvido na nossa história. Deus corrige Adão, Deus corrige Eva, Deus dá sentença para a serpente, e aí Deus mata um animal. O animal derrama o seu sangue para que Deus pudesse consertar o que Adão havia feito de errado. E isso acontece por nós no Gólgota,
Gólgota, no Calvário. Portanto, eu gostaria de concluir a mensagem de hoje dizendo que o princípio da família, a primeira família, teve seus erros, teve os seus momentos de queda, teve os seus momentos de caída, mas não faltou a misericórdia de Deus manifesta naquele dia. E eu quero dizer para você, não vai faltar misericórdia para a tua casa, não vai faltar. Deus vai colocar as coisas no lugar. Esse marido que é egoísta, Deus vai colocar as coisas no lugar. Por quê, pastor? Porque tem sangue envolvido na história da primeira família, tem sangue envolvido na história do primeiro casal. Deus está dizendo para você que a tua casa não continuará desta forma. Feche os seus olhos enquanto o pastor Isaías adora o nome do Senhor. Feche os seus olhos. E no teu lugar onde você está, no teu lugar, feche os seus olhos e peça para Deus: Deus, é aqui que eu preciso acertar o negócio. Deus, faça com que o sangue venha lavando tudo por aqui. Deus, faça, Deus, que o sangue passe por aqui. A mensagem de hoje não é uma mensagem antropocêntrica, é uma mensagem cristocêntrica, onde Cristo Jesus é o idealizador da família, mas também o que dá manutenção por meio de seu Espírito. Feche os seus olhos, por favor. Tem uma palavra para você. Não desanime. Pai, eu ministro sobre as famílias desta igreja a tua bênção.